Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Ania Ribeiro, que é vice-presidente de turismo na Câmara Brasil-Portugal do Ceará e presidente da Associação Cearense do Turismo no Espaço Rural e Natural, e também o Joaquim Cartacho, que é diretor superintendente no Sebrae Ceará. O tema de hoje é Rotas Turísticas do Nordeste Brasileiro. Olha que tema lindo, gente. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutora Ania? Seja bem-vinda aqui ao nosso Cenários. Bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E, especialmente, estar com meu colega arquiteto, Joaquim Cartacho. Tudo bom, doutor Joaquim Cartacho? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Também é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com a minha colega Ania Ribeiro, né, nesse debate, né? Essa é uma discussão que eu e a Ania acho que a gente faz cotidianamente, né, Ania? A Uma gente vê peleja, né, uma quase. peleja conversando sobre essa temática que é tão importante para o nosso estado. Sim, com certeza. Então, vamos começar aqui o nosso Cenários, né? Nossa primeira pergunta. O Nordeste é uma região riquíssima em cultura, gastronomia e, lógico, belas praias, né? Pensando nisso, foram criadas as rotas turísticas que contemplam boa parte do território nordestino. Um desses roteiros mais conhecidos é a Rota das Emoções, né? Foi criado em 2005 e conta o percurso da Rota das Emoções, ele contempla os estados de Ceará, Piauí e Maranhão. Daí a gente quer saber dos senhores, né? Da doutora Anne e do doutor Cartacho, né? Além dessa rota citada, né, que é a Rota das Emoções, quais outras rotas existem na nossa região e de que forma essa e outras rotas turísticas impulsionam o turismo na região Nordeste? Essa rota, vou começar pela Rota das Emoções. Essa Rota das Emoções, ela vem de uma ação do Sebrae, Ceará, Piauí e Maranhão, depois de uma provocação que eu fiz por ter realizado 3 planejamentos de roteiros turísticos, exatamente no Ceará, quando eu era secretária de turismo, com toda a equipe, nós fizemos um planejamento dos roteiros turísticos segmentados do Ceará. Na sequência, quando saí da Secretaria de Turismo no ano 2000, em 2001, eu trabalhei na Paraíba e fiz, como consultora, os roteiros turísticos segmentados e temáticos da Paraíba. E, em 2002, 2003, trabalhei os roteiros temáticos do Rio Grande do Norte. Depois que estavam esse planejamento de 3 estados roteirizados, eu procurei os 3 Sebrais para fazer roteiros integrados, então, unindo o que estava feito nas temáticas de roteiros culturais, roteiros de esporte e aventura, roteiros do turismo rural, e isso não conseguia ir adiante. Mas, como o último trabalho que eu tinha feito no estado do Ceará tinha sido um evento em maio de 2000, um evento de esportes de aventura que foi promovido por uma companhia francesa, a Elf Gasólica, a Elf francesa, e o evento chamava-se Elf Aventure Authentique. Elf, uma aventura autêntica, com 6 modalidades de esporte: natação, caiaque, rapel, cavalo, corrida. Esse roteiro desse evento foi feito ligando o Ceará, o Piauí e o Maranhão.
quando a empresa francesa nos procurou no Ceará, ela já tinha chegado ao final do Ceará e tinha visto que era muito próximo chegar ao final do Piauí e chegar, atravessar o rio e chegar no Maranhão. Então, ela tinha essa proposta. E aí foi quando eu já tinha saído, imediatamente que ela me procurou, eu procurei o Sebrae para ele, então, implantar um roteiro. E o Sebrae, com a parceria, implantou esse roteiro integrado, né? Eu tinha na cabeça, sempre fui uma pessoa de integrar. Tanto é que um trabalho que eu fiz, o planejamento da área do desenvolvimento turístico imobiliário da área do Porto das Dunas, foi para ligar Fortaleza ao Aquiraz, construindo uma ponte, e sempre foi na perspectiva de desenvolver uma rota para o litoral leste do Ceará. Então, fica aqui, porque o cartaz tem muito a complementar. Não, essa é um belo histórico esse que a Ânia registra, e já lá vão 17 anos, né? A rota das emoções, vamos dizer, é a rota mais antiga aqui no estado que o Sebrae vem trabalhando aí, né? Como a Ânia fez a devida referência. Mas eu queria ponderar que a gente não tem só sol e praia, né? O Ceará tem rotas, né? Tem as rotas do mar, no caso, a rota das emoções, a rota das falésias, que também se tornou interestadual por uma demanda do Rio Grande do Norte. Ela é uma rota que começa no território do Ceará, que vai de Aquiraz a Icapuí, né? Mas ela foi se consolidando, e houve uma demanda dos equipamentos turísticos do Rio Grande do Norte de integrarem a Rota das Falésias, em especial ali Mossoró, que fica na fronteira, né, com o estado do Ceará, com o município de Capuí, próximo ali de Canoa Quebrada. E se houver essa demanda, essa rota deve ser boa, né, Ânia? Deve ser uma rota que, porque ninguém ia solicitar isso, né, se a rota não fosse uma rota com resultados. E temos também, no caso das nossas belíssimas serras, né, a rota turística do Cariri, a rota Mirantes da Ibiapaba e a rota do Maciço de Baturité, a rota Verde do Café, que é uma rota que tem esse ativo simbólico, que é o nosso café de sombra, e que, a partir dele, né, se estrutura, e usando aí a expressão da Ânia, integra, né, todo o ecossistema turístico ali do maciço, né? E aqui no Sebrae, eu sempre digo que a nossa missão aqui é tratar do turismo de raio curto. Turismo de raio curto cada destino desse aí, vamos fazer um raio aí de 500 quilômetros, o que tiver dentro, a gente tenta captar para o destino. E nessa ideia do turismo de raio curto, a gente vem obtendo resultados muito positivos para os nossos micro e pequenos empreendedores do turismo, que envolve restaurantes, pousadas, hotéis, né? Os produtores de artesanato, enfim, esse conjunto de atividades, né, que a gente nomina aqui como da economia criativa, que animam aí o que eu digo, que a economia criativa é a alma do turismo, né? E com isso a gente vai estruturando aí o turismo aqui no Ceará, que, por exemplo, eu peguei aqui um dado no acumulado de janeiro até agora, né? O dado do IBGE, comparando 21 a 22, nós tivemos um crescimento aí de 56% das atividades turísticas, né? Portanto, isso indica que, né, aí na retomada dessa crise que passamos da pandemia, esse é um indicador que me deixou
mais otimista em relação à recuperação aí desse importante segmento da economia do Ceará, o turismo, né, para garantir aí o nosso desenvolvimento sustentável. Estou complementando, Kelly, o que Pode o complementar, fica à vontade. Cartaz falou, é a importância do envolvimento dos municípios de uma região. Quando você trabalha 2 estados, você obrigatoriamente passa por esses municípios que não são necessariamente o principal município da rota ou a âncora da rota. Você vai passando tanto dentro de um estado por outro, você vai passando por outros municípios. Então, ela torna-se uma rota muito mais inclusiva e de muito melhor descentralização para uma oferta turística diferenciada. Só queria lhe mostrar a importância da rota integrando os estados, seja no litoral, e agora nosso dever de casa, e aí eu estou muito cobrando do superintendente, à frente do turismo rural, é trabalhar essa ruralidade desses estados, tanto para o leste do Ceará como para o oeste do Ceará. Perfeitamente, tá certíssima. E em relação à economia da região Nordeste, né, ela está diretamente ligada ao turismo, né? Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Eventos, a ABEOC Brasil, o faturamento desse setor representa 4,32% do PIB nacional. E claro, como a gente está falando aqui de rotas turísticas, eu não poderia deixar de perguntar para os senhores, né? O que é que vocês têm para falar sobre essa questão do turismo, né, e da participação dele no setor econômico nordestino? Olha, essa questão aí do Nordeste tem um indicador, assim, que para mim é decisivo para nós classificarmos aí isso que você colocou, da importância desse setor para o Nordeste. E é preciso aí que a sociedade, o poder público, compreenda e assuma essa importância, que eu acho que nós ainda não estamos na devida pegada para que seja assumido esse papel do Nordeste. Eu tenho o dado aqui de uma pesquisa de sondagem empresarial junto às agências de viagem. Das 10 cidades mais procuradas pelas agências de turismo, 7 estão no Nordeste. Portanto, isso é um dado revelador, né, do peso que essa atividade tem para a região Nordeste, né, somado aí aos números que você registrou aí, os números aí da participação do PIB nordestino, aí, do turismo no PIB nordestino e no PIB brasileiro. Mas insisto, né, essa importância do turismo precisa ser registrado, né, nos orçamentos do poder público, seja no orçamento do poder público municipal, do poder público estadual, do poder público federal, né? E articular isso dentro do Nordeste. Os estados nordestinos têm uma tradição de trabalhar integrada e articuladamente, e a gente precisa fazer com que isso ocorra no setor do turismo. Vou pegar e falar aí dessa tradição do Nordeste de trabalhar integrado. A região Nordeste, Kelly, foi a primeira região do Brasil a se integrar para fazer um programa de infraestrutura para o turismo. O Prodetur Nordeste começou em 2002, foi assinada, era uma iniciativa que começou na década de 90, através da Comissão Integrada do Turismo do Nordeste, a CTI Nordeste, que era uma governança que hoje não existe mais, mas que existia e que funcionou muito bem, que levou essa proposta, com o apoio do Banco Interamericano, o BID, levou os governadores do Nordeste, reuniram-se, na ocasião era o governador Tasso Gereissati,
reuniram-se esses governadores do Nordeste com a CTI Nordeste e o Iglesias, que era o presidente do BID, e levaram para o governo federal, através do Banco do Desenvolvimento do Nordeste, essa proposta, que foi o que impulsionou, foi a grande largada do turismo costeiro litorâneo dos 9 estados do Nordeste, que tiveram, com seus investimentos, a implantação de 9 aeroportos, o aeroporto Pinto Martins, inaugurado no ano 1999, fevereiro de 99, e todos os demais aeroportos, é a infraestrutura. Então, essa capacidade de união, de integração que tem o Nordeste, ela permanece até hoje motivando. Isso depois, quando foi criado o Ministério do Turismo, no ano 2003, todos os demais estados do país foram cobrar do governo federal um programa de investimento para os outros estados, no modelo do Prodetur Nordeste. Então, falando de questão de política pública, é muito importante que os gestores, os governadores, eles voltem a ter um olhar para a importância do turismo, para mudar esse quadro de desigualdade que existe e que o turismo, quando trouxe todos esses investimentos, os grandes beneficiados continuaram a ser as capitais, porque receberam aeroportos com estrutura internacional, e a região litorânea. Mas temos que avançar para as demais regiões do país, que é um território, aí falando, né, Cartacho, do que a gente gosta de falar, de que é território, é um território muito maior, com a diversidade muito mais ampla e mais rica. Então, nesse sentido, nós precisamos não só do investimento da infraestrutura, mas para que os negócios do turismo, as empresas, as entidades e associações também se organizem nessas outras regiões. Os negócios se formalizem com o CNPJ, porque os CNPJ, eles estão todos na informalidade e eles não aparecem no PIB. É preciso que o crédito do Banco de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste de Desenvolvimento, seja um crédito que chegue e que tenha a possibilidade de ser atendido para um MEI, um pequeno negócio, que exista uma política de cooperativas, porque sem crédito para o negócio e sem infraestrutura nesses territórios interiores, essa economia ela não muda, porque o resultado da economia vem pelo consumo das pessoas. Se as pessoas consumem, se os negócios têm endereço fiscal, ele vai para a conta do PIB. Se é tudo informal, não tem consumo, não tem endereço fiscal, tudo fica desconhecido. E o Ceará tem, feito pelo IPES, estudos sobre a informalidade do setor de comércio e serviços, onde estão os agrupamentos das atividades turísticas, que 50% da informalidade está na capital, Fortaleza, e 50% está no interior do estado, do total da informalidade. Então, essa economia ela só vai mudar quando nós tivermos um olhar que atenda a uma descentralização, a uma formalização do setor e a um crédito, aí a gente muda esse cenário do PIB do país e dos estados. Exatamente, mudar para melhor, não é isso? É, claro. Com inclusão das comunidades e dos negócios e dos territórios, que têm uma apetência e um potencial em nós, não é não? Com certeza. E, além da economia, o turismo no Nordeste ele também tem ligação com o meio ambiente, né? Nos últimos anos,
nós vimos o crescimento no número de turistas que visitam a região, além da construção de resorts, hotéis, né, para acomodar o público. Então, fica o questionamento: como que a gente pode praticar um turismo mais sustentável, conhecendo novas rotas, novas culturas, mas sem degradar o meio ambiente? Eu acho que essa é uma temática hoje que os empreendedores, os investidores do turismo, no caso aqui nosso, têm uma perfeita compreensão disso e tratam isso como um ativo que precisa ser integrado, né, aos negócios deles, né? Os negócios do turismo são também negócios verdes. E a Ânia falou aí muito bem essa questão do território, né? Então, eu acho que hoje há uma nova consciência, uma nova atitude desses empreendedores do setor turismo diante disso, essa compreensão de que agrega valor ao negócio turístico a cultura e a natureza. Então, essa questão ambiental envolve a integração desses dois ativos, né? Tanto o nosso patrimônio histórico-cultural, que é importante para os equipamentos turísticos, para o ambiente, né, e para o território que é um destino turístico, bem como os recursos ambientais, os recursos naturais. Então, a minha compreensão hoje é que nós avançamos muito nessa, nessa questão. Lembrando que o consumidor também é exigente hoje com relação a isso, né? O perfil do consumidor é de outra natureza. Ao escolher aonde você vai se hospedar, aonde você vai, que restaurante você vai comer, né? Há também uma preocupação se aquele equipamento tem preocupações com os nossos patrimônios cultural e natural. Eu acho que tem que sempre avançar nessa questão, mas eu considero que avançamos bastante nisso. Concordando aí com o que o colega Cartacho colocou, acho que nós avançamos, mas precisamos avançar mais em relação a uma questão muito específica. O país tem, eu não sei dizer quantos, mas eu sei dizer que o Ceará tem mais de 100 unidades de conservação, reunindo as unidades de conservação federais, as estaduais e as municipais. E não há uma política de incentivo ao uso turístico sustentável nesses territórios. São territórios que não contribuem nem para gerar emprego, nem para atividades econômicas de negócios, porque você pode ter parques e pode ter unidades de conservação e pode ter RPPNs, reservas do patrimônio natural, privado, particular, mas faltam políticas, falta crédito. De novo, eu falo de crédito, falta política e incentivo, ou seja, de uma maneira geral, aí vou falar no Brasil, mas vou falar também nos Estados do Nordeste, uma visão ainda de que o investidor não mudou, que o empresário não mudou, e que ele quer fazer sempre algo que vai destruir o meio ambiente, mas ele deveria ser chamado para ser parceiro público, fazer uma parceria pública-privada dentro de, por exemplo, esses mais de 80 unidades de conservação dos territórios cearenses. Por que não chamar os empresários para implantarem parques, equipamentos de educação, de lazer, de entretenimento nessas áreas, que podem ter vários tipos de turismo, ecoturismo, turismo ambiental, turismo cultural, como o Cartacho disse. Então, eu acho que, novamente, carece uma política pública de incentivo a que mude a roda, né? E esse momento que a própria Organização Mundial do Turismo convida a todos e vai comemorar agora em 27 de setembro
um repensar do turismo depois desses 2 anos de pandemia, é mais do que nunca necessário olhar esses ambientes do patrimônio da natureza que nós temos por todo o Brasil. Então, eu acredito muito nisso, de que as coisas mudaram, os negócios, os modelos de negócio mudaram, a concepção dos negócios. Não é um resort mais que tradicional, como se fez há 30, 40 anos agora. O resort tem um outro significado. Ele é um ambiente de bem-estar mais complexo na natureza, no patrimônio da natureza, da cultura, com envolvimento, inclusive, da comunidade. Essa é a minha compreensão, e é nesse sentido que eu estou trabalhando como consultora. Tá ótimo. E antes de passarmos para as considerações finais, eu gostaria que os senhores dessem algumas dicas importantes para os visitantes que desejam conhecer o Ceará e o Nordeste e se aventurar também nas nossas rotas turísticas. A dica que eu vou dar aqui é que, na medida do possível, né, que o turista combine rotas de territórios diferentes, né? Por exemplo, é possível você combinar a rota das emoções, no caso do Ceará, cujo destino âncora é Jericoacoara, com a Ibiapaba, né? Você pode almoçar, passar o dia na praia, almoçar em Jericoacoara e ir para a Serra da Ibiapaba, né? Lá para Ubajara, para Viçosa, né? Curtir um frio aí de 16 graus e tomar um vinho. Então, essas combinações são interessantes porque permite que o visitante, né, conheça o mar, o nosso sertão, as nossas serras, né? E as nossas rotas permitem esse tipo de integração ou esse tipo de roteirização onde você combina esses diversos ecossistemas, né? Como esse que eu estou aqui convidando que as pessoas façam. Pode ir para o mar, pode ir para o sertão e pode ir para a serra numa viagem turística. Nessa mesma linha, eu também convido aos prefeitos para olharem para os seus territórios, integrando ao território do município que está ao seu lado, né? A nossa Rota Verde do Café, não é, Cartacho? É um exemplo assim, muito claro disso, porque os municípios são muito imbricados. Você sai numa estrada, pensa que ainda está em Pacuti, não, você já entrou em outro município. Você pensa que está em Aratuba, não, você já está em Guaramiranga. Então, eles são muito conectados. Então, não adianta um município, o prefeito, eu sou prefeito de Aratuba, aí eu só olho para aquele território como se, para o turista, interessasse que terminou Aratuba e que ali é outro, então tem que ser diferente. Não, eu acho que essa conexão dos roteiros deve ser uma iniciativa que o Sebrae deu uma largada, ele trabalha com 4 municípios, mas os outros não estão vendo que está dando certo aquela rota, então que façam, que juntem-se, porque o Ceará é muito grande, são 184 municípios. Um terço, digamos assim, está no mapa do turismo do Brasil, mas se os gestores dos municípios seguissem aquilo que as instituições estão fazendo, que está dando certo, então esses roteiros estariam todos alargados e combinados e conectados, não só por uma ação do Sebrae, mas por uma ação do Sebrae, onde os prefeitos chegam junto e fazem também, onde as secretarias estaduais
que tem conexão do turismo com o turismo, a Secretaria de Agricultura, Agronegócio, com a cultura, com o turismo, também chegassem juntas e trabalhando integradas, sem uma visão de cada pasta separada, cada área setorial separada, cada um fazendo um projeto, e sem a visão de que o território onde atua é o mesmo. Então, eu convido aqui para que o nosso turismo possa desenvolver mais rápido e que possamos receber turistas em um maior número de regiões e roteiros do Estado, que haja uma mobilização e um sentimento de união maior dos gestores públicos, municipais e estaduais, junto às outras instituições que hoje atuam nessa descentralização e nessa nova oferta do turismo, para que a gente possa mudar essa situação de desequilíbrio, de pobreza, de falta de trabalho para a imensa população que reside no interior do Estado. E o turismo é, sim, quem pode mudar mais rapidamente essa situação. Acredito no turismo e com a renovação. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às nossas considerações finais, tá bom? Vamos começar com o doutor Joaquim Cartacho e, em seguida, a doutora Ania vai fazer suas considerações finais, tá bom? Bom, mais uma vez agradecer aqui, participar aqui do Cenários, né? Aqui da Trends aí, coordenado aqui, mediado, né? Aqui não é coordenação, é mediação, né? Pela Kerlia, pronto, aprendi o nome, né? E dizer que é sempre gratificante ter essas conversas com minha colega Ana Ribeiro, né? A gente sempre, como eu disse no início, a gente faz isso com regularidade e sempre eu acho que a gente avança nesses debates, surgem novas ideias, né? E isso permite que a gente vá contribuindo aí com o debate do turismo, no sentido de avançar aí com esse segmento econômico no nosso desenvolvimento do Ceará. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, né, para termos um desenvolvimento sustentável e duradouro e ter o turismo aí como um setor importante para que isso se realize e se realize no dia a dia, se realize nos municípios, porque o desenvolvimento acontece no local, não acontece no Estado, nem em instância federal, ele acontece no local, porque, como eu digo, o CNPJ tem CEP, CPF tem CEP, portanto, os problemas e as soluções estão onde as pessoas moram, onde as pessoas experimentam, né? Experimentam o turismo e as atividades econômicas. Então, um grande abraço aí para a Kerlia, para a Ania e para os que nos assistem. Então, eu também me despedindo, falo dessa questão do território, e o meu território agora é muito mais rural do que urbano, e porque acredito que a oportunidade de trazer novos destinos turísticos, nova oferta, novos produtos turísticos para a pauta do DNH, da identidade, do DNA do turismo do Ceará, ela tem muito por ser apresentada se trabalharmos os territórios rurais do Estado. O Sertão, o Vale do Jaguaribe, o Vale do Salgado, os Inhamuns, a região do Sertão de Crateús, Sertão Central, todas essas regiões têm riquezas de patrimônio da natureza, da cultura e, principalmente, agregado ao social, às comunidades que têm saberes e fazeres extraordinários. Então, agradecendo essa oportunidade, divido com o Cartacho
essa alegria de estar aqui, da gente estar falando de território, de estar plantando todo dia e regando essas sementes, né? Para que essas coisas possam, de fato, avançar e tornar-se a ação que permeie e que esteja na gestão dos municípios, do Estado e também do setor privado. Muito obrigada a você, Kerlia, e ao programa por trazer essa oportunidade de falarmos sobre o turismo e especificamente sobre a oportunidade do turismo e dos eventos que estão juntos para o desenvolvimento sustentável do Ceará. Estamos juntos. É isso aí. E chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação dos nossos convidados que estão aqui hoje, a doutora Ânia, o doutor Joaquim, e também da sua audiência que ficou aqui com a gente. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends, tá bom? Então, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.